Até meados do século XX, o grande foco da biologia estava no estudo dos genes. Muita coisa estava acontecendo no século XX. Houve muitas mudanças que afetaram o desenvolvimento de áreas como a própria psicologia, o que contribuiu para a criação de uma ciência capaz de estudar os diversos temas abrangidos pela neurociência. O progresso científico, cultural e histórico em escala mundial também influenciou o crescimento do campo das neurociências. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e os conflitos que se seguiram levaram a avanços significativos na compreensão dos efeitos do estresse e do trauma na mente humana. E isso foi fundamental, embora trágico, para o surgimento de estudos sobre os transtornos de estresse pós-traumáticos e outras condições psicológicas relacionadas. Além disso, os avanços tecnológicos, como o desenvolvimento da eletrônica e da computação, proporcionaram ferramentas fundamentais para a compreensão mais aprofundada do funcionamento do cérebro humano. A corrida espacial, por exemplo, também, e as descobertas no campo da astronomia contribuíram para uma melhor compreensão da complexidade do cérebro humano em relação ao vasto universo. Poderíamos listar pelo menos 3 grandes mudanças que ocorreram no século XX, além dessas que nós já comentamos, que estão relacionadas ao avanço da neurociência. Por exemplo, pensando no desenvolvimento da tecnologia de imagem cerebral. Durante o século XX, houve avanços significativos na tecnologia de imagem cerebral. A ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitrons surgiram nessa época. Essas tecnologias permitiram aos cientistas observar o cérebro em ação, mapear atividades mentais e ainda identificar áreas específicas envolvidas em processos cognitivos, como a memória, a percepção e as emoções. Um outro exemplo, segundo exemplo, poderia ser a descoberta dos neurotransmissores. No século XX, muitos neurotransmissores foram estudados e identificados. Substâncias químicas que transmitem sinais entre as células nervosas foram pesquisadas extensivamente durante o século XX. E essas descobertas contribuíram para a nossa compreensão das bases bioquímicas das funções cerebrais e do comportamento. Ou seja, estamos falando das bases biológicas e químicas do cérebro. Em terceiro lugar, poderia citar, por exemplo, medicamentos psicotrópicos. Durante o século XX, foram desenvolvidos medicamentos psicotrópicos que afetam diretamente o sistema nervoso central. Isso teve um impacto significativo no tratamento de vários distúrbios, como os neurológicos, psiquiátricos, bem como nos estudos das substâncias químicas cerebrais. Após as descobertas relacionadas aos neurotransmissores, tendo identificado que as sinapses não eram só elétricas, mas também químicas, começaram a pesquisar meios alternativos pelos quais o sistema nervoso ou a célula neuronal poderia ser afetado, porque as substâncias químicas que estão dentro do nosso corpo promovem efeitos nas células. E quem sabe outras moléculas que não são produzidas no nosso corpo também façam isso. E foi esse o papel do desenvolvimento de medicamentos psicotrópicos, moléculas que não fazem parte do nosso corpo naturalmente, não são produzidas naturalmente, mas que podem ser utilizadas para intervir em momentos específicos. Já com a chegada do século XXI, nós presenciamos uma mudança drástica de rumo em direção às neurociências. Dessa vez, o foco estava sendo mais específico na biologia da mente. Talvez devido a essas mudanças que vinham permitindo abordagens diferentes, coisas que ainda não eram possíveis começaram a se tornar possíveis. Nos dias atuais, sabemos que é fundamental compreender os mecanismos que permitem os seres humanos perceber, agir, aprender e lembrar. E é nisso que os neurocientistas estão se concentrando atualmente. O cérebro é um órgão com um pouco mais de 1 quilo e, no entanto, ele desempenha um papel extraordinário na concepção do infinito, por exemplo, na descoberta de novos conhecimentos e, ainda mais interessante que isso, na sua capacidade de produzir a individualidade que vemos em cada indivíduo. Cada indivíduo, por mais que seja parecido ou mesmo tenham os mesmos genes, como é o caso dos gêmeos idênticos, não são iguais. Até mesmo outros animais que possuem um cérebro possuem suas particularidades. Um cachorro, por um lado, é medroso e foge de tudo, é melancólico e se esparrama todo para receber um carinho. Outro pet que reside com esse primeiro pode ser um cão enérgico que, de tão corajoso, chega a ser ingênuo. Quando recebe carinho, não se deita e rola como o outro, mas ele morde e corre como louco tentando chamar a sua atenção para uma brincadeira um pouco mais acalorada.
Esse mesmo órgão faz surgir pensamentos, sentimentos e ações em humanos. Mas como exatamente essas capacidades mentais excepcionais estão distribuídas dentro do cérebro? Onde e como os diferentes processos mentais se localizam em regiões específicas desse mesmo órgão? Como a organização anatômica e fisiológica e celular de uma região se relacionam com funções na atividade mental? E quem sabe até que ponto os processos mentais são integrados em circuitos na arquitetura neural do cérebro? Em que medida será que os genes influenciam o comportamento? E como a expressão gênica nas células nervosas é regulada por processos de aprendizado e de desenvolvimento? Além de todas essas perguntas que intrigam, poderíamos fazer outras ainda. Como a experiência molda a maneira como o cérebro processa eventos subsequentes e até que ponto esse processo é inconsciente ou se torna consciente? E por fim, quais serão as bases neurais, neurológicas que estão por detrás do desenvolvimento de doenças cerebrais, psiquiátricas e psicológicas? Nesta sessão introdutória, nesse módulo introdutório sobre os alicerces das neurociências, nós vamos abordar essa questão de forma detalhada. Através dessa discussão, você será capaz de entender como as neurociências estão buscando conectar os circuitos neurais dentro do cérebro à própria mente, ou seja, como as atividades das células nervosas formam circuitos neurais específicos que vão se relacionar à complexidade dos processos mentais como esses que eu acabei de citar, como sentimento, memória, emoção, aprendizagem, pensamentos, consciência, inconsciência e por aí vai. Se mistérios como esses te intrigam, então fica comigo que você tem muito a conhecer sobre o universo da neurociência.